já fui respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Outra testemunha entra em cena. Meu nome é Antônio Dias Nascimento, atualmente professor da Universidade Federal da Bahia, de formação jornalista com pós-graduação em Sociologia. Na época da morte de Eugênio Lira, eu trabalhava como assessor da FETAG do estado da Bahia e conheci Eugênio 2 anos antes. Segundo Antônio, para se entender o contexto do crime, é preciso pensar no papel do Estado na região de Santa Maria a partir da década de 70. Até o início desse século, somente as margens do Rio Formoso eram ocupadas. Com as secas da primeira metade do século, as famílias começaram a migrar para aquela região. Apresentavam-se na prefeitura e recebiam uma ordem para ocupar as terras que ficassem além das terras que estavam às margens dos rios. Esses poceiros foram abrindo em multirões as picadas até as margens do rio corrente e até o porto de São Félix para transportar sua produção. Na época, a fartura era tanta que tudo tinha um ar de festa. As gaiolas encostavam no porto de São Félix para receber os cereais, e tinha gente, exagerando um pouco, que dizia que os pobres da cidade passavam de uma safra para outra sem precisar pedir esmola. Enquanto os trabalhadores do porto descansavam, os pobres catavam os grãos caídos na areia. Falou-se de tudo, menos dos poceiros. Com o plano de integração nacional da década de 70, algumas linhas de crédito foram abertas e largamente usadas na região. Um folheto impresso pelo Ministério do Planejamento sob a coordenação do ministro do Interior convidava empresários de várias regiões do país e mesmo do exterior para visitar a região. Até aviões foram fretados para as visitas. Falou-se do clima, da fertilidade do solo, da disponibilidade de recursos no governo, só não se falou que as terras já estavam ocupadas. Além disso, continua Antônio, lá também não havia juízes, e o aparelho policial se limitava a um delegado, sem substituto, 1 ou 2 soldados sem viatura, quando começamos a visitar a região no início da década de 70. E o acesso era muito mais fácil para Brasília e Goiânia do que para Salvador. E mesmo quando Eugênio morreu, nos 10 dias que passamos lá, enquanto o crime era apurado, a comunicação dos jornalistas com a cidade era feita via rádio de polícia. Foi com os incentivos do governo que a região começou a se desenvolver, a criar uma infraestrutura ainda precária. Só que esse desenvolvimento foi feito com brutalidade e sem respeito ao elemento humano já fixado. O governo do estado adaptou a estrutura viária para facilitar mais a chegada dos investimentos. Abriu-se a estrada BA-174, que liga Coribe a Javi. Isso facilitou a chegada dos grileiros, continua Antônio. As pequenas vias abertas pelos lavradores no início do século passaram a ser ocupadas por carretas. Foi uma destruição. Gama, uma pequena vila com mais de 400 habitantes, virou pasto de bois, que entravam pela porta da cozinha e saíam pela porta da frente. O cemitério foi pastado pelos bois. Em muitas outras vilas aconteceu o mesmo. Em agosto de 78, os principais investimentos feitos na região tinham em média terras de 22.200 hectares. Não geravam empregos e eram notadamente para a pecuária. A vida dos lavradores virou um inferno. Importunados pela expulsão e pelo assassinato, houve até voos rasantes de fazendeiros, entre eles os do grupo Pernambuco Souza Leão, que os fazia. Num desses voos, a imprensa baiana noticiou na época, foi assassinada uma lavradora com o filho nos braços. Escritura definitiva em inglês.
A legislação fundiária foi modificada e as terras, antes cedidas a camponeses, passaram a ser do Estado. Cabia a quem quisesse provar que era proprietário. E antes se sabia que 90% das terras da Bahia eram de domínio público. Nunca houve titulação nem emissão de títulos definitivos de posse pelo Estado. Cerca de 10% da área de Santa Maria foi apropriada por estrangeiros ainda na década de 60. Houve uma CPI em 68 que causou escândalo. Todas as negociações de terras eram feitas por um juiz lotado naquele momento em Bom Jesus da Lapa. E havia um escritório ou cartório em Brasília ou Goiânia em que o memorial descritivo das áreas é escrito em inglês. Por coincidência, houve um incêndio na Assembleia Baiana e só queimaram os arquivos dessa comissão parlamentar de inquérito. Os fazendeiros tinham acesso facilitado ao processo de aquisição de terras. Eles simplesmente requeriam a emissão de posse junto à ITERBA, Instituto de Terras da Bahia, e este publicava um edital dizendo que as áreas estavam sendo pleiteadas por tais empresários. Várias vezes, para confundir, trocavam o nome da área. Se decorridos 30 dias ninguém reclamasse a área, era emitido o título definitivo. Os fazendeiros mais sabidos deixavam decorrer 6 meses e depois disso compareciam na área já armados de capangas, jagunços e peões para fazer a demarcação de terras. Cerca de 95 comarcas em Salvador não tinham juízes. Havia um único juiz em Santa Maria da Vitória para atender a toda a região do São Francisco. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.